Urubu Novo na área, meus amigos! E o Urubu Novo realmente estava na área. Eu estava lá no Mané Garrincha, acompanhando, infelizmente, né, a vitória 1-0 do Botafogo sobre o Flamengo. Mas faz parte, né? Já tive dias muito piores lá no Mané Garrincha em relação ao Flamengo, em relação a times, derrotas. Mas a gente vai abordar bem aqui o jogo. Vamos falar algumas coisas aí que eu acho que são necessárias para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões sobre o técnico, sobre o Paulo Souza. Vamos lá, vamos começar sobre o jogo aí que eu ia falar para vocês. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Botafogo estava sem saída, estava com a saída de bola muito bem marcada pelo Flamengo e toda hora tentava a bola longa, o Botafogo, mas também não tinha, a bola voltava rápido para a posse do Flamengo. O Botafogo não tinha muitas saídas, estava cercado. O Flamengo pressionou bem, tinha volume, criava chances e não convertia as chances, né? É o famoso arame liso. O Flamengo teve o gol, e o gol, eu quero ponderar uma coisa aqui com vocês, né? Foi a anulação do VAR, tá aí até passando o gol agora. Eu tava esperando chegar também em casa, né? Hoje é Dia das Mães também, a gente tem que comemorar aí com as mães rubro-negras ou não. Mas o jogo, eu tava esperando o VAR para dar uma analisada e eu vi que é uma questão de ajuste, né, de VAR. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que eu confio na tecnologia, ponto. A tecnologia não vai errar nesse ponto. Agora, existe um ajuste, até os robôs conseguirem fazer tudo, né, na tecnologia, por enquanto não, ou a IA no caso, a inteligência artificial, mas essa questão do VAR é um ajuste de frame, que significa o ajuste da tela, né, de onde a bola vai sair do pé do jogador, né, da captura de tela na hora que a bola sai do pé do jogador para dar um impedimento, né, para o companheiro. E nesse caso eu vi que houve uma falha no ajuste da tela do VAR. Ele colocou na hora que a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro, o VAR no caso, né? Colocou nessa hora. E a bola teria que ser um pouquinho antes, quando o Gabigol não está impedido. Mas, fora isso, apesar de que poderia mudar totalmente o cenário do jogo, eu considero que o Flamengo teve uma atuação tão estranha, e até em termos de chances não convertidas de gol, criou bastante, mas perdeu muito, que o Botafogo, na oportunidade que teve, fez e o Flamengo sentiu falta do tanto de gols que perdeu, né? Com essa ressalva aí do ajuste do VAR, né? Que eu acho que são lances muito ajustados mas isso não acontece na Premier League, por exemplo, no campeonato inglês, né? Então, passado isso, a pressão não ia sustentar nesse jogo, porque dos dois lados de marcação, o jogo ficou um pouco mais aberto no segundo tempo, porque foi 11 horas, estava calor aqui em Brasília, né? O jogo começou às 11 e ia voltar a meio-dia, né? Com um intervalo. E o jogo ficou mais perigoso e o João Gomes entrou justamente para isso, né? Roubou bolas, jogou com raça, com disposição. Teve problema novamente do Felipe Luiz saindo no começo do jogo. Todo santo jogo é o Flamengo com lesões. A gente vai abordar isso aí já, essa questão das lesões. É absurdo essa questão do departamento médico do Flamengo. E nas explicações também do time, eu não vi nada demais, é o mesmo, o Flamengo criou, é justamente o que a gente está falando aqui. O Flamengo criou, não soube aproveitar, e o Flamengo teve a oportunidade de marcar quando estava 0-0, dominou o jogo, criou e não sofreu. O famoso arame liso. Arame liso que lembra a época do Abel Braga como técnico do Flamengo, né? O Abel saiu justamente numa questão dessa, né? De um time que não conseguia matar os principais jogos no campeonato. Foi quando o Abel Braga saiu. Então, há um problema aí de várias questões que eu vou mostrar para vocês já. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso. Foi um domínio amplo, teve gol mal anulado do Flamengo também, e teve um frango do Hugo no gol. Olha o gol do Botafogo agora. Justamente na hora que eu tô falando aí, tá mostrando no quadrinho para vocês o gol do Botafogo. No meu ver, vendo o vídeo também, no estádio é sempre mais difícil da gente ver essas coisas, foi um frango do Hugo. Essa bola era defensável. O chute foi forte. Foi, mas foi em cima dele. Ele foi defender com uma mão só e era defesa para duas mãos, espalma para cima, para fora. Então, realmente é injustificável. Um goleiro, é o que eu já falei para vocês, né? Um goleiro de alto nível, né, para um elenco igual ao do Flamengo, a gente não pode ficar
refém desse tipo de gol, um gol defensável. Foi a única chance clara do Botafogo, né, no jogo praticamente, um chute. Foi um chute no gol e tomou o gol. Aí realmente é complicado, com todas as falhas do Flamengo, mas eu estaria sendo oportunista aqui se eu não falasse que é um gol que não se pode tomar e que é só uma questão de técnico, né? E o Gatito, pelo lado do Botafogo, fez a parte dele, né? O Gatito defendeu tudo. Tudo, tudo, tudo. O Gatito, uma atuação espetacular. E eu até comento com alguns amigos sempre, eu só penso como o Flamengo pôde, em 2017, antes do Diego Alves ser contratado, ter contratado o Muralha em vez de ter contratado o Gatito. É uma coisa assim de outro mundo. É um caso a ser estudado, meus amigos. É uma coisa terrível. Só acontece no Flamengo essas coisas. Então, eu vou até... O jogo já está mostrando aí os finalmente do jogo. Eu quero mostrar para vocês exatamente essa questão de uma análisezinha aí de desempenho, que a gente coloca aí algumas coisas para rever em relação ao Flamengo. Até para o vídeo não se estender muito. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ir acompanhando com vocês também. Vamos lá. Flamengo é o time que perdeu mais chances claras de gol no Brasileirão 2022 até aqui. São 12 grandes chances, é o segundo do Campeonato Brasileiro, e 9 grandes chances perdidas. É o primeiro do Campeonato Brasileiro em grandes chances perdidas. E só 25% de conversão de chances claras. É o 17º. Ou seja, isso, mais do que técnico, é um problema de técnica dos jogadores. É inadmissível os jogadores ficarem perdendo tantos gols desse jeito. O técnico nenhum no mundo vai resolver esse problema de gols perdidos desse jeito, se os atletas não estiverem concentrados, e a gente já vem falando aqui em outros vídeos. Concentração. E entrando até no aspecto Jorge Jesus, que ele está aí, a entrevista a gente não teve, foi logo depois do último vídeo. Eu queria falar para vocês isso. O Flamengo não pode ser refém de técnico nenhum. Não pode. Quais as condições que o Jorge Jesus colocaria para acertar com o Flamengo de novo? Qual o valor de uma multa? Qual o valor do contrato, do salário dele? Seria absurdo o valor. Ele impôs dia, vai impor o valor, uma série de coisas. Além de ser totalmente antiético com quem está lá agora, com o Paulo Souza, que inclusive é do mesmo país que ele, é um compatriota dele. A gente não pode ficar refém de passado e nem de outros técnicos. É claro, se decidir pela troca, tem que ser uma coisa profissional. E eu estou dando cenário para vocês. É uma questão de jogadores e também uma questão de fisioterapia e demais setores de departamento médico, preparação física, fisiologia e até nutricionista. Aquele tweet anterior tinha sido do SofaScore, esse é da Yanni Ellen. Olha a quantidade, quase todos os profissionais de 2019 saíram do clube. O Flamengo, tão elogiado em termos de preparação física e departamento médico, ruiu também. Isso é só técnico? Adianta demitir só o técnico? Fabiano Bastos, fisioterapeuta, e o preparador físico para o Japão. Outro fisioterapeuta, o Fred Manhães, foi para o Palmeiras. Daniel Félix para o Atlético Mineiro. O Fábio Eiras para o Atlético Paranaense, outro preparador físico. O coordenador científico foi para o Vasco. A gente está perdendo profissionais para o Vasco. Inclusive, eu não achei o outro tweet aqui. O Flamengo é um dos que paga, é um dos piores pagadores, salário baixo. Como é que pode? Flamengo tão profissional. Thiago Monteiro, nutricionista, escritório particular. O Douglas, nutricionista, e o Lucas foram para a segunda divisão de Portugal. E agora o Fábio Matias acabou de ir, essa notícia eu vi essa semana. Foi para o Red Bull Bragantino. O Flamengo está perdendo profissionais. Isso é estrutura. A estrutura de profissionais ruiu. O time não vai se sustentar desse jeito também. Não é só a questão de técnico. É técnica dos jogadores e estrutura. E aí, pegando até pelo lado do Paulo Souza, eu tenho esse outro tweet para vocês também do SofaScore Brasil. O Flamengo contra times da Série A na temporada 2022 são 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento pífio do Paulo Souza, 33,3%, com 10 gols marcados e 11 sofridos. Só um jogo sem sofrer gols, que foi o jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo que eu falei que houve a melhora. É claro que o aproveitamento dele é baixo e ele tem que ser cobrado por isso também. Mas
tudo com planejamento. Não adianta a gente trocar o técnico e o Jorge Jesus chegar. Chegou o Jorge Jesus, trocamos, beleza. Aí o Jesus vai chegar e não vai conseguir. Ele quer escalar o mesmo time todo jogo, ele não vai conseguir. Sem preparação física, sem departamento médico, sem fisiologia, sem nutricionista, ele não vai conseguir escalar o mesmo time todo jogo. Então, são vários fatores que têm que ser cobrados, de jogadores a departamento médico, ao técnico também do clube. E a diretoria omissa, né? Bom, o vídeo alongou mais um pouquinho, mas era um dia importante, é um dia que eu estive lá no Mané Garrincha, vi algumas coisas em loco e coloquei também mais algumas informações aí para vocês terem um cenário mais amplo do que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. E um feliz Dia das Mães para vocês, meus amigos, tudo de bom para vocês, para as mamães de vocês e, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e tem o canal de games também, ChargerBR. Valeu? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.